Eu já falei isso incontáveis vezes e eu vou falar muitas mais. É na revisão que você aprende a matéria. Eu fui aprovado nos 2 concursos do TJSP com 91% de acerto. Eu acertei 91 das 100 questões. Em um eu fiquei em 6º lugar, no outro eu fiquei em 39º num concurso que teve mais de 100 mil inscritos. Fui aprovado também no concurso do MPSP. Tudo isso estudando pouco mais de um ano. E nessa caminhada, nessa jornada, nesse tempo, o que ficou sendo repetidamente percebido por mim? Eu sempre aprendi as matérias na revisão. Porque o que acontecia? Era como se fosse um estudo por profundidade. No momento que eu li a teoria, eu tinha contato ali, eu entendia mais ou menos, eu descobri a existência daquela matéria, mas era só na revisão que eu ia conseguindo realmente colocar profundidade no conhecimento, colocar, na verdade, realidade naquele conhecimento, para eu falar, não, agora eu sei isso. Não era na primeira leitura, não era no primeiro contato, na primeira videoaula. E eu estou gravando esse vídeo hoje porque eu gostaria que você entendesse que você precisa revisar, mas mais do que isso, que você não pode ter um primeiro contato com a matéria e ficar frustrado porque você não aprendeu ela a primeira vez que você leu, ou na primeira videoaula que você assistiu. Cara, o primeiro contato é para você saber que aquele negócio existe, entendeu? Dali pra frente, aí sim, você tem que começar a pensar, não, beleza, quais são os pontos mais importantes? Quais são os pontos principais? O que eu preciso saber disso aqui? E aí você vai expandindo o seu conhecimento dentro daquele assunto pouco a pouco, mas você tem que começar pelo centro, e aí você vai abrindo e cada vez mais você vai ter mais segurança sobre aquele conteúdo. E aí esse pensamento é positivo em duas ramificações, né? 2 possibilidades. Primeiro, quando você estudar, você vai estudar com a cabeça em paz, porque você vai entender que apesar de você precisar fazer aquilo com o máximo de atenção, você não precisa se sentir obrigado a decorar tudo que você está lendo na sua primeira leitura. E a segunda ramificação positiva desse comportamento é que você vai criar mais afinidade com as revisões, você vai parar de ter medo de fazer revisão e você vai entender que, na verdade, a revisão vai ser a parte mais importante do seu estudo. Infelizmente, por causa de excessos de informação, às vezes a gente que estuda para concurso tem muita dificuldade para achar uma forma de revisão, é difícil organizar. Eu já gravei vídeos específicos sobre revisões aqui, mas hoje eu vou te dar um panorama geral das revisões que eu fiz para conseguir esse índice de acerto extremamente alto nas provas que eu fiz. Basicamente, sempre que eu estudava a teoria, eu fazia exercícios sobre aquela teoria. Esses exercícios, eu grifava os exercícios que eu errava e eu refazia eles de tempos em tempos. Então, toda semana, todos os dias da semana, eu colocava um tempo para eu refazer os exercícios que eu tinha errado de alguma matéria. Então, hoje era matemática, amanhã era processo civil, depois era administrativo, depois era constitucional, depois era RLM. Cada dia era o caderno de erros de alguma matéria. Todos os exercícios de todos os temas daquela matéria que eu tinha errado. Com o tempo, você vai acertando, você vai ficando muito bom nos exercícios, você tira ele do seu caderno de erros. Então, essa era uma revisão que eu fazia. A outra revisão que eu fazia era a seguinte: esses exercícios que eu errava, eu fazia um círculo em vermelho, né, ou grifava em amarelo, e aí com a caneta vermelha, eu ia na teoria e grifava o artigo desse exercício que eu errei em vermelho. Então, quando eu decidia voltar na lei seca, falar, cara, eu vou dar uma revisada aqui nos meus grifos, o que eu lia? Eu lia os grifos em vermelho. E o que eram os grifos em vermelho? Eram os grifos que estavam sinalizando para mim quais eram os artigos que eu não decorei. Quais eram os artigos que, quando eu fui desafiar minha memória para fazer exercício, eu não lembrei. E, cara, é só informação que tem um valor inestimável. Imagina hoje se você pudesse pagar uma pessoa para ela te dar pronto um relatório com exatamente todos os tópicos que você não lembraria se você fosse fazer uma prova hoje. O que você ia fazer? Você ia estudar só esses tópicos, porque os outros, você sabe que você lembraria, você acertaria. Então, esse é um material que não tem dinheiro que compre, porque não tem como ninguém fazer isso por você. Só você pode fazer isso para você, na sua jornada de estudos. Então, tá estudando para cada tópico de cada matéria, eu sempre falo isso aqui. Anota, cara, anota quantos exercícios você acertou. Opa, errei um exercício do artigo 154 de processo penal. Vai lá no artigo 154, grifa ele em vermelho ou coloca um asterisco. Por isso que eu falo da importância de anotar enquanto a gente estuda, a importância do material físico. Eu usei material físico durante grande parte do meu preparo, todo o tempo que eu tive a oportunidade de usar material físico eu usei, e eu recomendo que todos usem. Por quê? Porque abre essas oportunidades para você. Óbvio, dá para fazer isso no tablet também, mas a
a interação com o material físico ela é mais facilitada e é menos cansativo para os nossos olhos também. Eu utilizava as apostilas da Brabo Concursos, que eu usei para me preparar aí, tanto para o concurso do MPCP quanto para as 2 provas do DJSP, e cara, as minhas apostilas, elas eram rabiscadas de fora a fora, só que era maravilhoso, eu poderia abrir ali qualquer tópico de qualquer matéria e eu ia ter pronto, estampado na minha cara, somente os artigos que eu não tinha lembrado, somente a fórmula que eu sempre esqueço, aquela chata que você sempre esquece, aquela igualdade lá de RLM que você sempre esquece, aquela negação. Você começa a criar um histórico para fazer suas revisões que vai deixar suas revisões blindadas. E aí você precisa inserir essas revisões com frequência nos seus dias. Se você tem 3 horas para estudar por dia, faz 1 hora só de revisão todos os dias. Se você quer mais detalhe de como organizar suas revisões, olha lá o vídeo que eu gravei específico sobre como organizar a revisão. Se você tem 4 horas para estudar por dia, 5 horas, começa, por exemplo, 5 horas, coloca 2 de revisão. Você pode colocar um pouco mais de estudo, né, de avanço da matéria, mas coloca a revisão todo dia. Você precisa revisar todo dia. Você pode revisar fazendo lista de exercícios, fazendo o caderno de erros, né, que seria outra forma de fazer exercícios. Pode revisar seus grifos, você pode refazer a leitura da lei seca, mas eu não acho tão legal, porque você vai estar só relendo, né? Eu não acho que seja uma revisão interessante, eu acho que você deve fazer uma revisão ativa. E o que seria revisão ativa? Você se forçar a lembrar da matéria. Então você pode fazer flashcard. Eu já fiz muito flashcard, já usei muito Anki. Inclusive, uma das funções que a gente trouxe recentemente para Brabo foi a revisão farol, que é uma revisão baseada em flashcard, que você consegue separar como que você tá em cada tópico das matérias ali, em cada assunto, para você depois poder dar maior foco nesses temas. Eu tô trabalhando na Brabo já faz algum tempo e a gente tem feito algumas coisas super interessantes lá para os nossos alunos. A gente tá realmente o tempo todo buscando trazer as melhores soluções. Inclusive, se você tem interesse no concurso do TJSP, vou deixar o link aqui para você se inscrever no Projeto Escrevente 2024, que vai acontecer nos próximos dias. Então, clica lá e se inscreve se você tem interesse em estudar com o mesmo material que me fez ser aprovado em 3 concursos e 2 deles com mais de 90%. Mas continuando o que a gente estava falando, são infinitas formas de fazer revisão. Agora, as mais úteis, as que mais realmente vão produzir resultado efetivo nos seus estudos, são aquelas que te forçarem a memorizar a matéria. Pô, simulado é super legal. Se você conseguir fazer simulado toda semana, ou mais próximo disso, cara, vai ser sempre você se obrigando a lembrar de questões. E aí fica mais dinâmico, porque se você só faz questão todo dia, fica muito cansativo. É por isso que eu fazia caderno de erros, eu fazia revisão de grifos, eu fazia simulados, eu meio que ficava alternando as formas que eu estava revisando a matéria, porque senão fica muito maçante. E quando a gente pensa que o estudo para concurso, 99,9% dos casos, é um estudo de longo prazo, você precisa criar uma dinâmica de deixar a rotina de estudo mais confortável. Dificilmente a gente vai conseguir deixar ela mais fácil, mas a gente consegue diminuir o atrito para a gente executar o comportamento. E eu acho que ter um ritmo de revisão bem alinhado ajuda demais nesse ponto. Pessoalmente, estar constantemente fazendo muitas revisões, principalmente em forma de exercícios, foi fundamental na minha aprovação. Eu indico muito que você faça o mesmo. Eu acho que não existe nenhum aprovado, nenhum concurseiro compromissado que não tenha feito muitos exercícios ou muitas revisões, seja lá qual for a forma que você queira fazer. Mas essa é só a minha opinião e eu gostaria que você compartilhasse comigo a sua opinião. Deixa aqui o que você pensa sobre isso, sobre o ciclo de revisões, sobre a frequência de revisões, sobre as formas de revisão, flashcard, exercício, simulado, qual que é a sua experiência pessoal e quais são as suas opiniões. E se você é concurseiro e não está inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Por esse vídeo é isso, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e um forte abraço.